Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo número 5, versículo número 1. Leremos 2 versículos, um no capítulo 5 e um no capítulo 8. Tá bom? Capítulo 5, perfeito. Obrigado, tá? Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 8 também, versículo 1. São os 2 versículos que eu quero tomar como base em minha ministração esta noite. Quem achou, diga aleluia. Não sei se vocês viram aqui, está aparecendo aqui a foto da minha esposa, minha gatona, tá bom? Minha família, um beijo para minha esposa que está acompanhando ao culto lá no estado da Flórida. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos. Capítulo 8, versículo 1 do mesmo evangelho conforme escreveu Mateus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Repare que no capítulo 5, Jesus sobe ao monte. No capítulo 8, Jesus desce do monte. No capítulo 5, ele sobe ao monte, uma multidão vai atrás dele. No capítulo 8, ele desce do monte e a multidão desce atrás dele. É importante lembrar que Jesus Cristo, por onde passava, ele reunia inúmeras pessoas. As pessoas gostavam de estar nos seus cultos, nas suas ministrações. Jesus tinha uma palavra muito agradável, tinha muita inteligência, muita sabedoria, muita capacidade de aplicar a palavra ao coração do ser humano, mas como não bastasse isso, ele trazia as revelações profundas, aquilo que estava escondido no âmago do coração do homem. Então ele revelava os segredos escondidos. As pessoas começavam a se redescobrir quando Jesus chegava. Jesus chegava num ambiente e o ambiente era transformado, só a presença dele causava impacto. E as pessoas entendiam que o culto que Jesus fazia era um culto de uma palavra muito bem direcionada, uma palavra de sabedoria, mas também era um culto com muitos sinais e com muitos milagres. Esta é a razão porque as pessoas deixam os lugares mais distantes, cortam um deserto, se direcionam onde Jesus está, porque elas sabem que vão ouvir uma boa mensagem e por consequência da palavra, a hora liberada, elas sairão dos lugares curadas. Então as pessoas, além de se direcionar aos lugares para alcançar o milagre que Jesus havia de operar em sua vida, quem tinha os seus enfermos, quem tinha os seus doentes, então colocava os seus doentes nos braços, nas costas, conduziam. As pessoas eram simples, algumas delas nem sandália tinham para colocar nos pés. As pessoas não tinham carros para se locomover. Algumas não tinham como chegar no local senão com as suas próprias pernas. A Bíblia diz que Jesus está ao pé do Monte das Bem-aventuranças. Jesus não está fazendo uma cruzada, é um momento de ensino. Jesus está direcionando os seus discípulos para que os mesmos pudessem dar continuidade à propagação do Evangelho da paz. Jesus está ensinando os seus discípulos quando a multidão começa a se aproximar. À medida que a multidão vem se direcionando aonde Jesus está, Jesus começa a observar que aquele momento reservado com os seus discípulos agora recebe a presença de inúmeras pessoas que deixam as suas casas, as suas aldeias, as suas cidades, cortam um deserto inteiro, carregando seus enfermos, carregando seus doentes. Alguns traziam seus paralíticos, outros conduziam os seus cegos, outros carregavam pessoas com diversos tipos de enfermidades. Eram direcionadas por pessoas que acreditavam que Jesus tinha o poder de curar e fazer milagres. Quando Jesus observa essa multidão se aproximando, o texto bíblico diz: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. É impressionante porque quando você corta um deserto ele traz o cansaço, o deserto traz a fadiga, o deserto traz o esgotamento. Essas pessoas não estão apenas andando no deserto, essas pessoas estão conduzindo doentes, enfermos, paralíticos, pessoas que elas estão levando para se encontrar com Jesus. Quando Jesus vê essa multidão, Jesus não é solícito a esta multidão. Jesus não para ministrar essa multidão. Jesus simplesmente vira as costas para a multidão e sobe ao monte. É o momento do particular com Jesus. Só que
quem já cortou um deserto inteiro, porque está determinado, porque o coração está voltado para o eterno, quem está sonhando com as coisas de Deus, quem está nutrindo dentro de si a expectativa de alcançar os sinais, de alcançar os milagres, de alcançar o favor, de ser abençoado, de alcançar a bênção de Deus na sua vida, não se frustra diante dos desafios da vida, porque pessoas determinadas não param, pessoas determinadas não desistem, pessoas determinadas não ficam estagnadas, pessoas determinadas não ficam observando o vento, o tempo, o momento, pessoas determinadas não são levadas por sentimentos, pessoas determinadas são desbravadoras, pessoas determinadas, mesmo cansadas, continuam caminhando, mesmo cansadas, continuam no seu objetivo, continuam no seu propósito, continuam sonhando, continuam acreditando. Jesus subiu ao monte e essa multidão não ficou embaixo, porque se Jesus está subindo, a multidão então vai fazer um esforço a mais. É bem verdade que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, chega o momento do esgotamento, o momento do cansaço, o momento que nós olhamos para dentro da gente e declaramos para Deus: não temos força, não temos ânimo, não temos condição, chegamos ao nosso limite. Só que quem está determinado a alcançar o seu milagre, para ele não existe limite. O limite dele é os céus, o limite dele é a glória, o limite dele é o favor de Deus, o limite dele é a graça de Deus, é a manifestação do poder de Deus na sua vida. Então essas pessoas sobem o monte atrás de Jesus, e é impressionante porque quando Jesus chega em cima do monte, Jesus não fica de pé diante da multidão pregando para a multidão. O texto bíblico diz que ele se assenta com seus discípulos e não dá importância à multidão. Ele está orientando os seus discípulos. Você pega o texto de capítulo 5 do Evangelho conforme escreveu Mateus, você percebe que Jesus está ensinando os seus discípulos sobre as bem-aventuranças. Ele está falando aos discípulos: bem-aventurados são os simples de coração, bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados são aqueles que perseveram, que não desistem, bem-aventurados são eles. À medida que a multidão vai ouvindo Jesus falar, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E se alguém determinado cortou um deserto, e se alguém determinado subiu aos montes com as suas próprias pernas, e se alguém conseguiu chegar aonde Jesus está ministrando, você está pensando que essas pessoas chegaram por obra do acaso? Elas não saíram das suas casas por obra do acaso, elas não foram ao encontro de Jesus dizendo: será que ele vai fazer? Elas foram determinadas a alcançar o milagre. Então, à medida que Jesus vai pregando aos seus discípulos, a multidão vai ouvindo, a fé vai sendo acrescentada, e a fé sendo acrescentada vai gerando milagres. Os milagres começam a acontecer no meio da multidão, no ensinamento de Jesus, de modo que agora começa a acontecer algo extraordinário no meio do povo. De repente alguém se depara com algo incrível no meio do povo, porque daqui a pouco parecia que nada estava acontecendo, mas daqui a pouco a glória de Deus começou a se manifestar, começou a ser revelada, começou a se envolver o povo de um jeito tão extraordinário, que o mudo ousadamente falou para o surdo, que o cego estava vendo o paralítico pulando. Quando alguém gritou e disse: ele é mudo, mas o mudo está dizendo ao surdo que o cego estava vendo o paralítico pulando, então algo extraordinário está acontecendo em cima do monte. À medida que os milagres começam a acontecer em cima do monte, esses milagres começam a ser disseminados embaixo, porque se tem uma coisa que aqueles que buscam milagres da parte de Deus têm na sua vida, é o espírito da fofoca. E esses crentes são fofoqueiros, eles descem do monte e vão correndo pelas aldeias, dizendo às pessoas que os milagres estão acontecendo no monte. Mas tem um que é mais ousado, esse vai no leprosário, e quando ele chega no leprosário, ele grita aos leprosos: leprosos, ouçam-me. Lá no Monte das Bem-aventuranças, o Rabino de Nazaré está fazendo milagres extraordinários. Ouçam, leprosos, o mudo falou por surdo que o cego estava vendo o paralítico pulando. À medida que ele fala isso, aqueles que estão dentro do leprosário
estão dentro do leprosário sem esperança, sem expectativa, porque alguém que entrava no leprosário e lá no leprosário morria, porque aqueles que iam para o leprosário e andar do lado não acrescenta esperança, não acrescenta fé, não acrescenta motivação no nosso coração. Um jovem passou pela figura nobre do sacerdote, passando pela figura nobre do sacerdote foi sentenciado, porque descobriu-se no jovem uma pequena mancha, a hanseníase, a lepra. E esse jovem foi destinado ao leprosário. À medida que ele chega no leprosário, ele vai se deparar com os veteranos leprosos. Pastor, quem são os veteranos leprosos? São aqueles que já se acostumaram com a sua dor, com o seu problema, com a sua crise, com o momento que está vivendo. São aqueles que já se acostumaram com as suas provas e não reagem, não lutam, e não se levantam, e não estão determinados, e não querem alcançar, porque já estão fragmentados nas suas emoções, nos seus sentimentos e nas suas motivações. São essas as pessoas que estão dentro do leprosário. Mas o jovem chegou dentro do leprosário, passou uma noite inteira ouvindo murmuração das pessoas que ora estão dentro do leprosário. Mas à medida que ele vai ouvindo, uma noite não é suficiente para contaminá-lo. Quando alguém dá o grito lá no Monte das Bem-aventuranças, tem um que está curando pessoas com todos os tipos de enfermidades. Alguém fala e lança a corda. Quando a corda chega no fundo, porque o leprosário era um buraco feito na terra com 8 a 10 metros de profundidade. Quando a corda chega no fundo do leprosário, um jovem segura na corda. Um veterano olha para ele e diz assim: meu moço, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem chega no fundo desse leprosário, uma vez chegando aqui, não sai daqui. É lançado aqui para morrer na situação que está. Alguém determinou que você vai morrer aqui dentro, mas o jovem está determinado a sair. Então ele segura na corda. Quando ele segura na corda, ele permanece segurando. Mas se você der ouvido às pessoas que estão à sua volta, você vai deixar a corda para ouvir aqueles que estão à sua volta, acostumado com os problemas que ora estão vivendo. Mas esse moço não deu tempo de ser contaminado. Ele está contaminado no corpo, mas não está contaminado na alma. Então esse moço dentro do leprosário agarra a corda, porque ninguém sai de dentro de um buraco sem uma corda. E a igreja lança a corda, e alguém precisa segurar na ponta da corda. A missão da igreja é lançar a corda. A missão de quem está no buraco, segurar a ponta da corda. O moço segura a ponta da corda, e alguém diz assim para ele: deixa eu lhe dizer uma coisa, você não sabe, eu já estou aqui há muito tempo. As pessoas quando chegam aqui se tornam pessoas sensíveis, porque leprosos perdiam parte do corpo sem perceber. O leproso era um ser insensível. Ele perdia parte do corpo sem perceber o que estava acontecendo com a sua vida. Quando ele se dava por si, já tinha perdido um dedo, já perdia pele, já tinha perdido a orelha. Era uma situação terrível. Mas de repente, o moço se enrola na corda, e alguém diz assim para ele: meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Mas ainda que você saia de dentro desse buraco, lá fora, todo leproso que deixa o leprosário é apedrejado. E parece que vejo o moço subindo, segurando na corda, olhando para baixo e dizendo para os veteranos leprosos: deixa eu dizer uma coisa para os senhores, eu nunca vi ninguém bem sucedido na vida sem ser apedrejado. Você já viu alguém apedrejar gente moribunda, parada, estagnada, gente indecisiva, gente que não toma atitude? O diabo não consegue vencer gente decisiva, porque gente decisiva sai do estádio, sai do momento, sai da crise, vira a página, se levanta, alcança a vitória, a porta se abre, o milagre acontece. Gente decisiva se ergue. Ele segura na corda. Ele está saindo do leprosário e alguém está dizendo: lá fora vão te apedrejar. E parece que vejo o moço olhando para baixo dizendo assim: meu senhor, deixa eu dizer uma coisa para ti. É debaixo de pedrada que nós crescemos, é debaixo de batalha que nós avançamos. Se ele está no Monte das Bem-aventuranças, se tem milagre lá, eu estou decidido a chegar lá. Mas vão te apedrejar
apedrejado do lado de fora, mas eu não estou nem aí para as pedradas, porque gente decidida não olha para as pedradas, gente decidida olha para aquele que lhe chamou para o projeto, olha para aquele que lhe chamou para a grande obra. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na vida de gente decidida, porque gente decidida não para, não desiste, não olha para trás, não fica moribunda, não fica cabisbaixo. Gente decidida se levanta, gente decidida vai de encontro ao seu projeto, gente decidida quebra uma vez, quebra duas vezes, quebra três vezes, quebra quatro vezes. Aí o diabo diz assim: agora eu derrotei. Ele se levanta e diz: olha eu aqui novamente, eu estou de pé, porque eu sei que o meu Redentor vive. Esse moço vence as pedradas. Eu aprendo na Bíblia que todas as pessoas que vencem as pedradas crescem. Eu aprendo na Bíblia que todas as pessoas que ora servem a Deus vão passar por algumas fases, que algumas pessoas à sua volta vão tentar te desestimular, roubar a tua expectativa, roubar a tua motivação. Tem gente que já está fazendo a sua campanha 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, e tem alguém dizendo: não vai dar em nada, já é muito tempo. Já é muito tempo buscando. Ora, as pedradas sempre vêm quando nós estamos decididos. Ninguém apedreja gente que já está entregue. Pessoas decididas vão ser apedrejadas. Esse moço vence as pedradas. Ele vence o desafio, porque a vida é feita de desafios. Você nunca vai ver uma pessoa bem-sucedida na vida que ora recebeu uma graça de Deus e um milagre, um passe de mágica lhe fez dessa pessoa uma pessoa bem-sucedida. Não, todas as pessoas bem-sucedidas, se você for olhar a história dessa pessoa, você vai perceber que teve guerras, lutas, batalhas, crise, quebrou muitas vezes esteve na lona, muitas vezes esteve chorando, muitas vezes esteve trancado. Mas hoje você olha e você diz: não é possível, vendo essa pessoa hoje, não dá nem para imaginar que passou por tudo isso. As pedradas aconteceram, foi ao longo do caminho. Esse moço está determinado, ele vai de encontro a Jesus. Aonde Jesus está? No monte. Um leproso não podia conviver com as demais pessoas. Um leproso sofria não só com o problema da lepra, o leproso também sofria o problema emocional. O leproso era discriminado pela sociedade. E à medida que ele sai do leprosário, ele precisa ir de encontro a Jesus, porque Jesus está curando no monte. Ele sai decidido a ir de encontro a Jesus, só que ele se esbarra numa barreira chamada religião. Você sabe que a religião sempre buscou os perfeitos sempre teve os lugares de destaque na religião. A religião busca os perfeitos. Pessoas imperfeitas não tinham lugar no templo. Você se lembra que Pedro e João, quando subia ao templo, na porta do templo tinha um paralítico, porque pessoas com deficiências a religião não aceita. A religião quer os perfeitos, porque para a religião, quanto melhor, é melhor para eles. Mas o evangelho é diferente da religião: quanto pior, melhor. Deus não julga o homem pela sua capacidade, Deus julga o homem pela sua entrega. Deus julga o homem pela sua decisão. O homem decidido, ele vai mudar o cenário da sua vida, não porque ele pode, mas porque Deus pode, porque Deus faz na sua vida. Esse homem está decidido. Jesus está em cima do monte, mas embaixo tem alguém decidido. Esse homem vai enfrentar uma barreira chamada religião. A religião impedia um leproso subir ao monte. Um leproso não podia subir ao monte. O monte para eles era um lugar santo. E alguém com lepra estava debaixo de um problema muito grave. Jesus está em cima do monte, falando aos seus discípulos. Os milagres estão acontecendo e de repente Jesus dá as costas aos seus discípulos e começa a descer ao monte. À medida que ele vai descendo, uma multidão vem atrás dele. Lá embaixo está vindo um leproso. Esse leproso não pode subir ao monte. Mateus capítulo 8. E Jesus vira as costas à multidão, vem descendo do monte. À medida que ele vem descendo, um leproso se apresenta diante dele. Não se apresenta assim, se apresenta prostrado, se apresenta rendido,
se apresenta com o coração quebrantado, se apresenta dizendo: ó Eterno, eu preciso dos céus, da misericórdia, da ajuda. Eu não sei o que será de mim se eu sair deste culto esta noite sem alcançar o teu favor, sem alcançar o teu cuidado, sem alcançar o teu milagre. Foi difícil chegar, teve pedradas no meio do caminho, teve cansaço no meio do caminho, teve coisas para me tirar do centro das atenções dos céus, teve coisas para me impedir de chegar até aqui, mas eu cheguei até aqui. Então ele se prostra, porque ele venceu as pedradas do caminho, e à medida que ele se prostra, ele vai adorando a Deus. Só tem uma coisa que destrava os céus ao nosso favor: um coração contrito, quebrantado, de um adorador rendido, prostrado diante do Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas está acontecendo um milagre no monte. Mas no monte não tem gente adorando, no monte tem gente querendo milagre, mas sem adorar. E o que está lá embaixo? Quem está lá embaixo é um leproso, destituído, abandonado, lançado ao léu, sem expectativa, sem esperança, mas que teve uma reação na sua vida, e ele foi decidido a mudar de história. Ele não entrou na DEVEC de Curitiba esta noite para participar de mais um culto. Ele entrou na DEVEC de Curitiba esta noite para mudar de vida, para ter um encontro com Jesus, para receber o seu milagre, para receber a sua bênção, para alcançar a salvação. Então ele se prostra, ele se rende com os seus joelhos, e Jesus vem se aproximando, e o leproso se prostra, e ele vai adorando, e ele vai adorando. Eu imagino esse leproso usando algumas palavras, dizendo: tu és maravilhoso, tu és o príncipe da paz. Eu sabia que a minha hora ia chegar. Eu vivia até lá no meio daqueles leprosos, murmuradores, questionadores da vida, mas eu sabia que eu não ia ficar ali. Alguma coisa dentro do meu coração dizia que tinha uma mudança para acontecer na minha vida. Eu sei que tu és um Deus que surpreende a gente. Quando a gente menos espera, a tua mão é estendida, e quando tu estende as tuas mãos, não tem cambônio, pai de santo, macumba, encruzilhada que para a tua mão operando, não há quem possa impedir. E ele vai adorando e vai dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Criador dos céus e da terra, tu és o soberano, guarda fiel do seu povo, ó amado da minha alma, resplandecente estrela da manhã, tu és o lírio dos vales. Ele vai adorando: tu és o rebento que brotou do tronco de Jessé. Ele já não adora mais assim, agora ele adora prostrado, porque quando a dor é muito grande, a gente não consegue adorar de pé. A gente vai descendo a um ponto que a gente vai se rendendo. Quando ele chega ao nível mais baixo, ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E o leproso não podia tocar Jesus. Imagine, o leproso não podia subir o monte. Se ele não pode subir, quem vai pedir Jesus de descer? Se ele não pode ir lá em cima, Jesus vai lá embaixo. Agora, se ele não pode tocar Jesus, quem vai impedir Jesus de tocar nele? Aí Jesus estende as mãos e toca nele e diz assim: eu quero, seja limpo. Um leproso carregava no seu peito uma placa escrito leproso, carregava no seu pescoço um sino para chamar a atenção, para que as pessoas olhassem, e olhando para o problema que ele tinha, as pessoas acusassem ele pelo problema que ele tinha. Esse leproso andava cabisbaixo por causa do peso da placa, por causa do sino no pescoço. Jesus diz: eu quero, seja curado. Ele pega a placa e o sino, dá na mão do leproso e diz assim: volte ao sacerdote que te mandou para o leprosário, volta lá. E ele volta curado. Ele enfrenta a fila para ter o acesso ao sacerdote. Quando ele chega no sacerdote, diz: sacerdote, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, eu sou o leproso. Ele diz: o que você está fazendo aqui? Sacerdote, eu passei aqui, sacerdote.
E o Senhor me sentenciou ao leprosário. Eu fui para o leprosário, sacerdote, mas não aguentei uma noite lá. Sacerdote, é muito ruim andar do lado de crente que fica murmurando, reclamando da vida, questionando. É gente que reclama, mas não reage. É gente que reclama, mas não se levanta. É gente que reclama, mas não luta. E quem não luta não vence, sacerdote. Sacerdote, eu estou numa crise tremenda. Eu só estava enfermo no corpo, mas não estava enfermo na alma. O corpo estava se desfalecendo, mas a minha alma continuava pegando fogo e adorando esse Deus que é poderoso, o Deus de Israel. Sacerdote, o que tu fez, moço? Alguém disse a mim, no monte das bem-aventuranças, o mudo falou para o surdo que o cego estava vendo o paralítico pulando. O que tu fez? Segurei na corda. Saí do leprosário. Não te apedrejaram, tacaram pedra. Sacerdote, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor já viu alguém de sucesso sem ser apedrejado? Eu enfrentei as pedradas, sacerdote. Eu fui com o peito aberto, enfrentando todas as pedradas, mas acreditando que eu ia ter um encontro com ele. Sacerdote, eu cheguei ao pé do monte, eu esbarrei numa barreira que não me deixava subir. E o que aconteceu? Eu não pude subir, mas ninguém impediu ele de descer. Sacerdote, ele desceu com uma multidão. Aqui tem um segredo. Para passar pelo sacerdote, o leproso passava por uma multidão. Quando passava pelo sacerdote, ganhava uma placa, ganhava um sino. A multidão testemunhava, é um leproso. Jesus reúne uma multidão no monte, desce com uma multidão, para provar para o leproso decidido que tem jeito, que tem solução. Eu não sei se você está entendendo, mas eu venho com uma voz profética para a tua vida, para lhe dizer, tem jeito, tem solução. Tem uma forma de você sair dessa. Parece que está tudo embaraçado, parece que não tem jeito, não tem uma porta para se abrir, parece que está tudo escuro, parece que as trevas dominaram a sua vida. Mas eu venho hoje com uma voz profética para dizer para você, tem uma porta se abrindo, tem um milagre acontecendo, tem um céu se manifestando. Você não pode subir, mas quem vai impedir ele de descer na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua empresa, na tua história? Essa noite é noite de vitória. Levanta a mão e dá um grito de glória a esse Deus. Aleluia. Aí eu vou finalizar aqui. Ele entrega a placa e diz ao sacerdote: sacerdote, ele mandou trazer uma oferta. Ele disse que ele não quebra princípios. Ele mandou entregar a oferta que Moisés determinou na lei. Está aqui a oferta. Ele entrega a oferta. Tudo parecia perdido. Irmãos, existe um problema na vida. Quando você ouve as pessoas erradas, os seus mentores determinam o seu destino. Se você se cercar de pessoas que pensam pequeno, pequeno você vai pensar. Se você se cercar de gente que é pessimista, do nada. Lá na Flórida nós lidamos com muitos mineiros. Eu amo os mineiros, gente. Eu acho que Minas é o melhor estado do Brasil. Tem muito mineiro lá, não posso falar contra. Aqui também. Mas os mineiros são a benção. Amo mineiro, amo mineiro. Mas o mineiro tem um negócio que ele fala assim, nó. É Nossa Senhora. É só abreviado, nó. Se você se cercar de pessoas que pensam pequeno, pequeno você vai pensar. Eu sou de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Santa Cruz é o bairro mais bonito do Rio. A praia de Santa Cruz é mais bonita que a praia de Copacabana. Chama-se Vala do Sangue. Ô lugar brabo, gente. Ouça aqui o que eu vou dizer para vocês. Eu vou finalizar aqui. Em Santa Cruz é um lugar de muita gente boa também. Eu recebi uma palavra em Santa Cruz. O Senhor disse a mim, através da saudosa missionária Glorinha, eu, Senhor, vou te levantar e vou te levar para fora dessa nação. Lobo conheceu lá, irmã Glorinha, mulher de Deus. Você sabe o que as pessoas diziam para mim? Impossível. Sabe qual foi a decisão que eu tomei? Tirei o passaporte. Se Deus falou, o passaporte está aqui. Aí fui morar nos Estados Unidos porque eu fui trabalhar no estado. Eu fui para o estado de forma legal. Perto de vencer o meu green card, eu precisava renovar o green card ou fazer a cidadania americana.
pastor que trabalha. Eu estou com 52 anos, nem parece, gente, mas estou com 52, vou fazer 53. Imagine, quando você chega para qualquer lugar do mundo que você for migrar, que você vai depender de aprender outro idioma, quando você chega com idade, é muito difícil. O meu filho fala inglês fluentemente, igual americano tem dificuldade com português. Mas a pessoa que chega com mais idade, ela vai aprender o inglês para se defender, não para falar igual nativo. O Donald Trump, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele criou um sistema na imigração que os imigrantes ficaram doidos. Inclusive eu que precisava fazer a prova de cidadania. Ele tirou as perguntas de 100 perguntas para a prova de cidadania, todas elas em inglês, levou para 128. De 10 perguntas que o oficial ia fazer no dia da prova, ele levou para 20. Precisava acertar 6, agora era 12. Um desafio. E é impressionante porque quando você vai lidar com imigrante, é pior do que você lidar com nativo. Porque o imigrante que pega a cidadania, às vezes ele é muito mais severo do que o próprio nativo. Eu fui 4 vezes fazer a prova de cidadania. Eu tive uma experiência que muito marcou a minha vida aqui no ano passado. Eu estava pregando na Central do Avivamento, igreja do pastor Leandro Silva. Mais de 50 almas aceitaram a Cristo. Escuta isso aqui. Eu tive uma experiência muito impactante, meu filho estava comigo. Eu saí de São Gonçalo e peguei a Avenida Brasil a 200 por hora. Estava num Corolla, porque eles disseram que estavam roubando a roda do carro se andasse a 100. Então fui a 200 para chegar rápido. Quando eu estava chegando em casa, estava andando bem devagarzinho. Eu fui entrar na rua da casa da minha filha. Quando eu fui dobrar, veio um motoqueiro. Entrou na lateral do carro, bateu na roda. A menina que estava no carona, na garupa da moto, sem capacete, voou por cima do carro, caiu com o rosto no chão, estourou isso aqui, o sangue jorrava. O meu filho ficou desesperado, juntou uma multidão, era 2 horas da manhã, veio todos os motoqueiros, o pessoal que envolvido com milícia, lá no Rio tem muito isso, ajuntou aquela multidão toda, e aí o pessoal começou a gritar assim: ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, tem que esperar o bombeiro. E foi juntando gente. Eu desci do carro, cruzei os braços, fiquei em silêncio, não abri a boca, e olhando para a menina e repreendendo: espírito da morte, eu te repreendo, eu te ordeno, sai daí, tu não vai levar essa menina. Deus, tu não vai deixar a minha festa terminar em luto. E eu orando em silêncio, e o meu filho desesperado, de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. De repente, no meio da multidão, me aparece um rapaz mais ou menos dessa altura. Ele vai até a menina, o sangue jorrando, ele pega na cabeça da menina e vira a menina. Ele botou a mão assim no rosto da menina, parou o sangue parou de jorrar. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei: que coisa estranha, diferente. E de repente ele começou a conversar com a menina que estava desacordada. Eu fiquei impressionado com aquilo. E a multidão começou a gritar: não pode tocar. Ele levantou a mão e disse assim: eu sou um socorrista. Daqui a pouco chegou a ambulância. Quando a ambulância chegou, eu procurei o socorrista. Do mesmo jeito que apareceu, sumiu. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Ouça isso aqui. Eu peguei essa experiência. Eu fui para a Flórida. Eu precisava fazer o meu último teste de cidadania, o 4º. Fui para a igreja, dobrei os joelhos, comecei a orar. Falei: Senhor, tu vai colocar um anjo lá dentro. Se tu não colocar um anjo lá dentro, eu não vou passar, Senhor, eu preciso passar. Eu já passei nas perguntas, agora só falta a escrita. E eu havia errado, as 3 provas eu errei a escrita. Você aprende a falar inglês, mas na hora de escrever é uma loucura, porque em inglês você lê uma coisa e escreve outra. Aí eu fui para a imigração, levantei 5 da manhã, dobrei os joelhos, pastor Samuel da Moça estava lá, fui levar o Samuel no aeroporto, voltei para casa, dobrei os joelhos, voltei a orar e falei: Senhor, coloca um anjo lá dentro. Só um anjo hoje para me dar essa vitória. E quando eu cheguei, um senhor branco me chamou: Senhor Antônio Chagas. Aí ele mandou seguir, eu fui seguindo ele. E o meu inglês tem um limite. Eu fui conversando com ele no caminho. Entramos na sala, ele disse assim: na sua frente tem um tablet. Eu vou falar, você escreve. E parece que aquele dia estava inspirado, mandou o Salmo 119 para me escrever.
misericórdia. Escrevi a primeira frase longa, acertei. A segunda, acertei. A terceira, ele disse para mim: você errou uma letra. Aí ele disse assim: pastor, oficial de imigração. Ele disse assim para mim: pastor Jamute, pastor, o senhor errou uma letra, mas eu vou consertar aqui para você. Quando ele falou isso, eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Aí ele disse assim para mim: pastor, Deus falou comigo. Irmão, quando esse cara falou Deus falou comigo, deu vontade de quebrar aquela sala, que eu senti tanta presença de Deus. Eu fiquei doido dentro da sala. Eu comecei a ficar tomado da graça de Deus. Eu falei assim: eu tenho que me segurar, mas não estou conseguindo me segurar aqui dentro. Aí ele diz assim: pastor, Deus falou comigo que você é homem de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo da igreja que os crentes estão com dificuldade de entender que o pastor é homem de Deus, mas um agente de imigração está entendendo que o cara é homem de Deus. Esse Deus faz coisas incríveis, extraordinárias, quando quer abençoar a vida de alguém. Aí ele diz assim: pastor, Deus falou comigo que você é homem de Deus e que você precisa da cidadania americana. Hoje você vai sair daqui como cidadão americano, porque você vai entrar e sair nesse país sem dar explicação para ninguém. Deus me disse que você precisa ir no seu país, pregar a palavra, andar nesse mundo, levar o evangelho. Hoje você sai daqui como um cidadão americano. Aí isso é para vergonha daqueles que não acreditaram no Deus que eu sirvo, no Deus que você serve. É o Deus que abre e ninguém fecha, é o Deus que entra na tua vida e muda a história da tua vida, é o Deus que prepara você para coisas grandes. Eu não sei se você está entendendo, mas se está, dá um salto dessa cadeira, fica de pé para adorar esse Deus, porque esse Deus é extraordinário. Sabe qual é a diferença? A diferença é que tem gente que se deixa levar por pessoas que não têm a mesma fé, a mesma convicção, a mesma motivação. Se você olhar o vento, você não semeia. Se você não semear, você não colhe. Levante as suas mãos ao alto assim. Feche os teus olhos. Você crê no sobrenatural de Deus esta noite para a tua vida? Você está no culto da vitória. O teu Deus é o Deus que abre portas grandiosas, extraordinárias. O teu Deus é o Deus que pega a crise e faz da crise da gente um motivo para abençoar a vida da gente. Quando tem muita gente desistindo no meio da crise, o Senhor faz a gente prosperar. As pessoas não entendem esses negócios, é milagre. Não dá para explicar os milagres que Deus faz na nossa vida. Está todo mundo desistindo, todo mundo parando, todo mundo olhando para trás, mas você está indo em direção ao teu milagre, embaixo de pedrada, embaixo de guerra, embaixo de crise. Quebrou a primeira vez, quebrou a segunda vez, quebrou a terceira vez, e o homem quebra no nome dele, quebra no nome da esposa, quebra no nome do filho. Quando não tem mais ninguém para quebrar, ele coloca no nome do totó dele, mas ele vai quebrando, mas ele não desiste, e ele continua com as suas mãos erguidas, sabendo que uma hora a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Eu vim da Flórida para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Tem favor de Deus esta noite para a tua vida. Tem favor de Deus esta noite para a tua casa. Tem porta abrindo, tem milagre acontecendo, tem cura sendo liberada, tem pessoas sendo restauradas, tem pessoas sendo levantadas, tem pessoas sendo fortalecidas, tem pessoas sendo cheias do Espírito. Tem um poder sobrenatural se manifestando esta noite. É os céus abertos, é os céus abertos. Joga a mão lá em cima, adora.